campo aberto. Essa era a lei do curado de lepra. Como você faria hoje, caso você fosse curado de lepra, considerando que o Senhor Jesus mandou um curado de lepra fazer tudo isso no Evangelho? Como você faria? Primeiro você teria um grande problema, porque já não existe mais o templo de Jerusalém. Jesus mandou que ele fosse ao templo fazer isso. E se você fosse até o templo hoje, tentar oferecer um sacrifício de uma ave na mesquita islâmica que ocupa hoje o lugar do templo, é provável que algum radical islâmico transformasse você em sacrifício. Aí, para que seu pecado, irmão, sejam apagados, é somente aceitar Jesus e obedecer todos os seus mandamentos, tanto o de Moisés como o de Jesus Cristo. Jesus Cristo pegou as duas alianças e formou uma só, né? Então, irmão, você viu aí? Não precisa ninguém fazer mais sacrifício de animais, de nada. Porque aqui você viu aqui a verdade pura do Senhor. Que Jesus fez tudo isto. Jesus, ele se tornou o autor da aliança. Jesus se tornou o próprio tabernáculo, o próprio templo, não feito por mão humana. A única oferta que nós devemos dar para Deus, o único sacrifício que nós devemos dar para Deus é somente a nossa alma em santidade, em se purificar todos os dias. Glória a Deus, irmão, pela sabedoria que vem lá do alto, que ela é pura. Então vamos aqui, irmão, para a próxima. Então você viu aí, irmão. É tremendo, irmãos. Vamos aqui para a próxima resposta dele. Então, como você viu, irmão, né? Você não tem dificuldade nenhuma. Você não tem dificuldade nenhuma quando você é curado da lepra. Não precisa você ir para o templo fazer sacrifício, né? Porque você já viu em Hebreu, Jesus já fez tudo isso. Jesus já pagou todo o sacrifício por nós. Glória a Deus, irmão. Olha só, irmão. Ele diz como você fará se brigar com o seu irmão. Ele diz que Deus exigia sacrifício pelo pecado. Né? Porque no Velho Testamento, quando alguém pecava, oferecia, né, pelos seus pecados, era sacrifício de animais. Então ele diz, o que você faria se você brigasse com o seu irmão? Você teria que toda hora oferecer sacrifício de animais no templo, né, com o sacerdote. Ele diz que não existe mais o templo. Como é que você faria se pecasse contra o seu irmão? É triste, irmão. Me acompanhe esse vídeo. Logo após nós voltamos. Como você fará se brigar com o irmão? Isso terá sido um pecado, e no Antigo Testamento o mesmo Deus que estipulava o dízimo fazia com que os pecados exigissem sacrifício de animais. Você sacrificaria um animal cada vez que brigasse com o seu irmão? Para complicar um pouco mais, veja o que Jesus... Então você viu aí, irmão, né? Ele disse, né? O que você faria se você pecasse contra o seu irmão, né? Porque se você brigou com o seu irmão, antes de você oferecer o dízimo no templo, você tem que pedir perdão ao seu irmão. Mas só que ele disse que não existe mais o templo de Jerusalém. É terrível, irmão. Mas você viu, né? Você viu lá em Hebreus 10. Jesus já pagou tudo, irmão. Todo o sacrifício. Não precisa ninguém fazer sacrifício de animais. Sabe o que você faz, irmão? Quando você briga com seu irmão, a Bíblia, Jesus já diz, vá até o seu irmão, converse com ele, peça perdão, e você será perdoado por Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que quando você pede perdão, você é perdoado, né? Porque Cristo, ele é o mediador, ele está para interceder por você. Você pede perdão e fica tudo certo. Seu irmão também vai lhe perdoar. Aí você vai
e oferece o seu dízimo, né, a sua oferta ao Senhor. Né, o que não pode é você oferecer a oferta, o dízimo ao Senhor, você tendo uma intriga, uma raiva do irmão. Você não pode oferecer o dízimo porque Deus não vai aceitar. Né? E em questão do dízimo, irmão, você pode dar seu dízimo em qualquer lugar. Você pode dar seu dízimo no templo e você também pode dar seu dízimo ao seu irmão vizinho, né? O irmão que mora perto de você, perto da sua casa. Você souber que esse irmão não tem nada para comer, então você vai orar a Deus, oferecer esse dízimo para Deus e você vai pegar esse dízimo e vai dar para esse irmão, o seu vizinho, né, que está com fome. Né? O dízimo você pode dar a quem está necessitado, porque o dízimo é para isso, é para quem está necessitado, para a casa de Deus. E o seu irmão, vizinho, em Cristo Jesus, ele é a casa de Deus. Então o dízimo é para a casa de Deus. Entendeu, irmão? Então vamos aqui, irmão, para a próxima pergunta. Ele diz, você sacrificar um animal cada vez que brigar com seu irmão, né? Toda vez que você fosse brigar com seu irmão, você teria que oferecer um animal. É triste, irmão. Que conversa louca, louca e terrível. Né, irmão? Terrível. Homens que não entendem o que lê, que só pensam na ganância em lucrar, vendendo seus livros. Me acompanhe esse vídeo logo após, nós voltamos. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. E aí? Como você fará se brigar com o irmão? Isso terá sido um pecado, e no Antigo Testamento, o mesmo Deus que estipulava o dízimo, fazia com que os pecados exigissem sacrifício de animais. Você sacrificaria um animal cada vez que brigasse com o seu irmão? Para complicar aí, irmão, né? Como diz lá em Hebreus, você já viu toda a prova, né? Que não precisa fazer sacrifício de animais. Se você brigou com o seu irmão, vá até ele e peça perdão, e Deus vai perdoar tanto você como o irmão também que pediu perdão. Né? É o que Jesus manda nós fazer. Se o irmão pecou contra você, você vai até ele e pede perdão. E Deus vai perdoar você. É incrível, irmão, a sabedoria de Deus. Né? São homens que não entendem as Escrituras. Não entendem a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Porque eles não são de Deus. Olha só, irmão. Ele diz que se você guardar e dar o dízimo, você tem que guardar os outros mandamentos. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Até na hora de dar o dízimo, você certamente não cumpriu tudo do jeito que estava escrito na Bíblia. Porque ali está escrito em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Muito bem, lei dada a Moisés. Portanto, se você quiser guardar um mandamento, como, por exemplo, o dízimo, você vai ter de guardar também os outros. Mas você talvez alegue que dos sacrifícios de animais nós estaríamos isentos, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, já morreu por nós. Bem, mas não eram apenas sacrifícios de animais que eram exigidos pela lei. Veja alguns exemplos. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Levítico 24:16. Outra passagem. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Levítico 20, versículo 9. Mais um. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher de seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Levítico 20, versículo. Então você viu aí, irmão, né? Ele diz que se você der o dízimo na igreja, no templo do Senhor, na casa de Deus, você tem que guardar todos os mandamentos. Todos os mandamentos de Moisés. Ele diz que Jesus já pagou na cruz sobre o sacrifício de animais, né? Ele até confirma isso, mas só que mesmo assim ele desfaz
o que nós fazemos, o que nós demos na casa de Deus, o dízimo. Mesmo assim ele desfaz, né, citando outros mandamentos. Me acompanhe, irmão, logo após nós voltamos. E aí? O dízimo, a oferta pela cura e os sacrifícios pelos pecados, incluindo ofensas contra o seu irmão, eram ditados pela lei dada a Moisés. Portanto, se você quiser guardar um mandamento, como, por exemplo, o dízimo, você vai ter de guardar também os outros. Mas você talvez alegue que dos sacrifícios de animais nós estaríamos isentos, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, já morreu por nós. Bem, mas não eram apenas sacrifícios de animais que eram exigidos pela lei. Veja alguns exemplos. Aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Levítico 24:16. Outra passagem. Quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoa seu pai ou sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Levítico 29. Então você viu aí, irmão, você viu aí, né? Ele começa a citar aí versículos que aquele que pecava era morto, era apedrejado. Ele começa a acrescentar aqueles que adulterassem era apedrejado. Então ele começa a acrescentar isso dizendo, se você der o dízimo, preste bem atenção, se você der o dízimo, você teria que obedecer esse mandamento que ele falou aí, que ele está citando aí, que ele citou todos esses. Você teria que obedecer esse mandamento. Se alguém pecasse, você teria que apedrejar. Se alguém cometesse um adultério, você teria que apedrejar. Misericórdia, irmão. Irmão, misericórdia de Deus, sabe? Misericórdia de Deus na vida desse homem, né? Que Deus o convença. Que Deus o convença dos seus erros, que é terrível, irmão. Então vamos aqui, irmão, olha só. No Velho Testamento, a lei era assim, a lei era olho por olho. Só que, passando o tempo, em cada mudança de sacerdote, havia mudanças de lei. Se você pegar o Velho Testamento para ler de Êxodo, até terminar o Velho Testamento, você vai ver que houve-se mudança. O Senhor diz que ninguém aprenderia mais guerras, ninguém usaria mais espada contra o outro irmão. Isso quer dizer, irmão, que ninguém mataria mais ninguém. Essa lei está lá. Então Deus já disse que ninguém mataria mais ninguém, ninguém aprenderia mais a guerra. E naquela passagem, irmão, que entre os fariseus, quando os fariseus dizem, Senhor, a lei de Moisés manda que nós apedreje esta mulher. Só que os fariseus, irmão, ele queria testar Jesus. O fariseu sabia que não podia matar ninguém. E eu vou provar aqui. Então este homem está dizendo coisas por coisas terríveis, que você tem que obedecer essas leis. Que se você desse o dízimo, você tem que obedecer essa lei de apedrejar o irmão. Se alguém adulterar, você tem que apedrejar. Só que ele não conhece, irmão, que está lá escrito. E Jesus mesmo diz, que antigamente era olho por olho. Aí Jesus diz, eu porém vos digo, não resista ao seu inimigo. Jesus disse que não é para você, irmão, matar ninguém, para você apedrejar ninguém. Então Jesus acrescentou o que o Pai já confirmou lá no Velho Testamento. Deus disse que ninguém aprenderia mais guerra, não usaria espada contra o seu irmão, mataria mais ninguém. Por isso que os fariseus sabiam que não podia matar ninguém. E eu vou mostrar aqui. Então esse homem não conhece a verdade, né? É terrível, irmão. Já vou mostrar para vocês essa lei que foi mudada, irmãos. Ninguém pode mais apedrejar ninguém. Então, a única lei... Vamos acompanhar aqui, irmão. Olha só.
Olha só, ele diz que o conserto entre Jesus e os fariseus, ele diz que é judaísmo, né? Aquela parte que Jesus fala do dízimo, né? Ele diz que ali era do judaísmo, que os fariseus ofereciam dízimo. Ele diz que aquilo era do judaísmo. Irmão, é triste. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Sim, Jesus mandou dar o dízimo, porque o contexto nos evangelhos é judaísmo. Ele está tratando ali com judeus, com o povo escolhido por Deus para habitar na terra. Não existia igreja. Havia o templo de Jerusalém. Haviam sacerdotes, sacrifícios, pena de morte por apedrejamento para adúlteros, virgens, fornicadores, homossexuais e até filhos que ofendessem os pais. Tudo isso era exigido pela lei. Eram exigidos sacrifícios para quem brigasse com o irmão. Tinha que matar um animal porque brigou com o irmão. Tá tudo isso ali, tudo isso era exigido nos tempos dos evangelhos, que é o tempo que Jesus viveu aqui, e quando foi ele que ele disse também que devia pagar o dízimo, devia dar o dízimo, que ele disse para aqueles fariseus que não estavam fazendo isso. Então você veja aí, irmão, quem foi que disse, irmão, quem foi que disse que o dízimo é judaísmo? Quem só podia praticar o dízimo era o judaísmo. É triste, irmão, esse homem não conhece nada do Velho Testamento e nem do Novo Testamento. Lá no Velho Testamento, tanto os levitas, os judeus, ofereciam o dízimo ao Senhor, quanto também os estranhos, que não eram judeus, ofereciam também o dízimo do Senhor, né? E lá no meu vídeo, onde eu falo do dízimo, lá você vai ver todo o povo da cidade de Israel, tanto os estrangeiros que não eram judeus, até os reis que não eram judeus, eles ofereciam o dízimo na casa de Deus. Esses homens não conhecem nada da sabedoria de Deus. A sabedoria deles é terrena, são fábulas caducas e velhas. Então é só aqui, irmão. Ele diz que se você escolher qual dos mandamentos você vai seguir, ele diz que nós vai dar trombada no que Jesus disse, né? Porque Jesus ele falou assim, irmão, aquele que violar algum dos mandamentos será mínimo no reino do céu. Ele diz que se nós não guardar todos os mandamentos de Moisés lá, até aqueles de apedrejar quem adulterar, ele diz que se nós não guardar, nós estaria dando trombada no que Jesus falou, né? Porque Jesus disse aqui que é para nós guardar todos os mandamentos. E até, irmãos, né? E até Tiago diz. Me acompanhe esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Isso, ou seja, quando você escolhe qual mandamento da lei você vai ou não cumprir, você está dando trombada naquilo que Jesus disse. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, ainda que sejam dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5,18. E também considere o que Tiago escreveu. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2,10. Agora preste muita atenção, principalmente nesse versículo de Tiago, e você verá que todo o dinheiro que você deu a vida inteira de dízimo, de nada teria valido se você tiver falhado em cumprir qualquer outro mandamento da lei. Percebeu? Se você descumpriu um, você é culpado de toda a lei. Por mais que você guardou todos os outros, você é culpado de toda a lei, porque a lei não veio para salvar. Então, irmão, você viu aí, né? Ele diz que se nós não guardar todos os mandamentos de Moisés, nós vamos estar dando trombada no que Jesus falou. Porque se nós não guardar todos os mandamentos de Moisés, que é apedrejar quem adulterou, apedrejar quem cometeu, né, um suicídio, né? O suicídio era morto.
quem cometesse o pecado também era apedrejado. Então ele disse que nós teria que praticar isto, porque Jesus disse que é para nós guardar todos os mandamentos. Irmão, é triste. Então quer dizer aqui, irmão, quer dizer para vocês, irmão, aqui que nós devemos guardar a lei de Moisés, claro que nós devemos. E a lei de Cristo, todas as duas. Primeira coisa que nós devemos, irmão, entender é que nós devemos ir para o Velho Testamento e ver as leis que continuam ainda para o nosso tempo. Qual foi a lei que foram abolidas, que não existe mais? Então eu vou dizer uma delas. O matar as pessoas não existe mais no Velho Testamento. Como eu acabei de dizer para você, não existe mais matar a pessoa. Não existe mais olho por olho. Não existe mais. Então essa lei você não deve obedecer de Moisés. Apedrejar o adultério. Quem adulterou. Você não deve obedecer essa lei de quem pecou você apedrejar, porque foi abolida. Então você veja, irmão, que esses homens não entendem nada das Escrituras. Né? Jesus diz que antigamente era olho por olho. E Jesus acrescenta, eu porém vos digo, não resista aos seus inimigos, amai. Entendeu, irmão? Se você apedreja quem adulterou, você não está amando o seu inimigo. Então você veja aí a verdade tremenda do Senhor Jesus. Entende, irmão? Então olha só aqui, irmão. Como eu acabei de dizer, nós devemos guardar toda a lei a quais ainda permanece. E há leis que não permanecem mais, como por exemplo, a lei do sacrifício dos animais não existe mais. Você leia Hebreus 10 todinho e dali você vai compreender, irmão, a verdade pura do Senhor Jesus. Olha só aqui, irmão. Ele cita Tiago dizendo, qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna culpado de todos. Me acompanhe esse vídeo, logo após nós voltamos. Tiago escreveu, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2,10. Agora preste muita atenção, principalmente nesse versículo de Tiago, e você verá que todo o dinheiro que você deu a vida inteira de dízimo, de nada teria valido se você tiver falhado em cumprir qualquer outro mandamento da lei. Percebeu? Se você descumpriu um, você é culpado de toda a lei, por mais que você guardou todos os outros. Então você veja aí, irmão, né? Ele diz que você tem que obedecer toda a lei de Moisés. Matar aquele que adulterou, você matar aquele que cometeu adultério, é triste, irmão, é triste. Ele cita Tiago, mas realmente, irmão, Tiago aqui está certo, que nós devemos guardar toda a lei. Como eu já falei, conheças as leis que ainda permanecem e as leis que não permanecem mais, como eu já disse para você. A lei de sacrifício de animais, do leproso oferecer, não existe mais. Matar as pessoas, matar aquele que adulterou, não existe mais. Né? Olha só, irmão. Ele disse que todo o dinheiro que você deu, de nada será válido. De nada adiantou. É brincadeira, irmãos. Me acompanhe esse vídeo logo após, nós voltamos. Na Bíblia, porque ali está escrito em Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Muito bem. E a casa do tesouro? Cadê? A casa do tesouro não é a tesouraria de alguma igreja abrigada num templo de tijolos feito por homens. Não. A casa do tesouro era um aposento do templo de Jerusalém, templo esse que foi destruído há quase 2000 anos, que não existe mais. E aí? Onde você vai levar o seu dízimo? Então você viu aí, irmão, né? Ele diz, aonde você vai dar seu dízimo se o templo de Jerusalém foi destruído? Então eu vou dizer para vocês, irmão, aonde é que você vai dar seu dízimo? Vou dizer para vocês, né? Eu quero dizer para você, Mário Persona, como foi que o dízimo, Marco Persona,
começou lá no Velho Testamento? Você pode me explicar? Explicar para a nação, para o mundo? Como foi que o dízimo começou do começo? Será que você pode me explicar? Marco Persona. Então eu quero dizer para você, Marco Persona, que o dízimo começou sem o templo. E foi assim desde o início. Abraão, Marco Persona, ele deu o dízimo a quem? Foi no templo ou foi a um sacerdote? Um sacerdote que não era levita. Para você ver, Marcos Persona, que essa passagem você não cita. Abraão deu dízimo ao sacerdote Melquisedeque, né, que ninguém sabe a origem de Melquisedeque. Mas Abraão pagou o dízimo ao outro sacerdote, não foi no templo, para você ver como começou o dízimo. E Melquisedeque também pagou o dízimo a Abraão. Então é assim, Marcos Persona. Nós damos o dízimo na casa de Deus, ao pastor lá, para ele sobreviver do dízimo, da oferta. E também nós damos o dízimo também, a oferta, ao nosso irmão que está necessitado. Porque Deus chama o seu povo, Deus chama, Marcos Persona, o seu povo, Deus diz que nós somos sacerdotes de Deus. Então nós damos o dízimo ao próprio irmão, porque o irmão também é sacerdote. Eu sou sacerdote de Deus e o meu irmão também é sacerdote de Deus. Então eu dou o dízimo ao sacerdote, ao meu irmão, e também dou o dízimo na casa de Deus, né? Então, Marcos Persona, vou dizer mais uma para você. Caim já oferecia o dízimo, a oferta ao Senhor. O dízimo já começou vindo de lá, né? Abel também ofereceu o dízimo, a oferta a Deus, o sacrifício de animal, né? O sacrifício de animal que Abel ofereceu, um cordeiro. Aí eu pergunto, Marco Persona, foi a um sacerdote, foi no templo que Abel ofereceu o sacrifício de animal? Para você ver, Marco Persona, que o dízimo começou sempre assim. No deserto, Marco Persona, o dízimo era dado em um lugar que Deus escolhia para pôr seu nome. Então o povo ia oferecer o dízimo e os sacrifícios pelos pecados dos animais em um local que Deus escolhia para o povo dar, não era no templo. O dízimo começou assim, Marco Persona, e continua sendo assim, tanto fora do templo como dentro da casa de Deus. Como eu falei, o dízimo eu posso dar para o meu vizinho, irmão, que está passando necessidade. Em vez de eu dar meu dízimo lá na igreja, Deus já me revela, já me dá para eu dar o meu dízimo ao irmão que mora vizinho a mim. Entendeu, Marco Persona? Então você veja aí, Marco Persona, que o dízimo começou sem o templo e é assim que continua, né? Então, lá na cidade, lá no Velho Testamento, o povo de Israel, quando ia colher do fruto, Marco Persona, eles traziam para a cidade para dar para os levitas, para dar também para os pobres e as viúvas. Entendeu, Marcos Persona? Na cidade. Não havia templo ainda, mas o dízimo era dado em qualquer lugar, o qual Deus escolhia para pôr seu nome. Então Deus, aonde nós frequentamos, que é a igreja, a casa de Deus, ali está o nome de Deus, Marcos Persona. Deus disse que escolheria um local e ali ele ia pôr seu nome. Então, quando nós vamos a um templo, um local onde nós se reunimos, ali está o nome de Deus, porque o povo de Deus estará clamando o nome de Deus. Olha só aqui. Vamos agora, irmão, para toda a verdade agora, para nós reprovar esses sábios da Babilônia. Eu peço ao irmão que abra aí suas Bíblias em Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Olha só o que diz, irmão. Assim também Cristo
tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. Entendeu, Marcos Persona? O que você me diz desse texto aqui? O que você me diz? Jesus se ofereceu por todos, né? Assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Entendeu, Marcos Persona? Não existe mais sacrifício de animais para tirar o meu pecado, porque Jesus já pagou, já fez isso. Jesus fez sacrifício por todos nós. Então deixe de falar heresias, besteira, porque seus argumentos, as suas razões são pobres e fracos. Não pisa aqui, Marcos Personas, porque Deus destrói a sua sabedoria louca. Então vamos aqui, irmão, para mais provas. É incrível a sabedoria de Deus, irmão. Vamos para Hebreus 10, acho que eu já li o 26, né? Vamos para Hebreus 10, 26. Olha só o que diz, irmão. Porque se vivemos liberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir os adversários. Então, Marcos Persona, se alguém peca contra o seu irmão e não pede perdão, não resta sacrifício para essa pessoa. Se essa pessoa não pedir perdão, se essa pessoa não sair do pecado, a pessoa que conheceu a toda a verdade de Cristo, recebeu o Espírito Santo, foi batizado e se afastou de Deus, Marcos Persona, não resta sacrifício para essa pessoa. Não há sacrifício nenhum de animais nem nada, irmão. Marcos Persona. Mas quando ela volta-se para Deus, se reconcilia com Deus, pede perdão, aí há sacrifício. Porque Jesus continua sendo o nosso sacrifício. O sacrifício chamado sacrifício diário. Glória a Deus, aleluia. Vamos para aqui, irmão, vamos ver aqui o 27. Pelo contrário, né? O 28. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem estiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou ao pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então você veja aqui, Marcos Persona, ai daquele que violar a lei de Moisés. Quais leis? Que lei é essa que eu tenho que obedecer de Moisés? Como eu falei, Marcos Persona, as leis que continuam ainda. A lei que nós devemos obedecer de Moisés que continua. Vou dar um exemplo de uma. Não adulterais. Não matarás. Essas são as leis que nós devemos cumprir, todas elas. Né? Fora os 10 mandamentos, tem outras leis que foram dadas a Moisés. Porque Deus não deu a Moisés só os 10 mandamentos. Deus deu a Moisés mais leis, estatutos e juízo para nós obedecer. Então, como eu falei, Marcos Persona, nós devemos escolher no Velho Testamento quais leis nós devemos obedecer. Matar a pessoa não existe mais no Velho Testamento. Está entendendo, Marcos Persona? Não existe mais. Então essa lei eu não quero para mim. De matar quem adulterou. Não quero para mim. Se eu sou curado da lepra e tenho que oferecer um sacrifício pelo meu pecado, essa lei também eu não quero, Marcos Persona. Porque Jesus Cristo já fez isso por todos nós. Né? Vamos mais, irmão, vamos mais aqui, porque a sabedoria de Deus é tremenda, irmão. Glória a Deus. Vamos para Hebreus 7, versículo 9, irmão. Hebreus 7, versículo 9. Olha só, irmão.
Versículo 9. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Olha só aqui, Marco Persona. Levi também pagou o dízimo a outra pessoa, ao outro que ainda não tinha tido a honra de se tornar sacerdote. Olha só, Marcos Persona. Não é só o levita que recebe dízimo, Marcos Persona. Vou ler mais uma vez, vou repetir para você. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão. O levita também pagou o dízimo à pessoa de Abraão. Para você ver, Marcos Persona, a sua loucura. Não é só o levita que recebe dízimo, não é só os judeus que recebem dízimo. Entendeu, Marco Persona? Vamos para mais, irmão, porque a sabedoria de Deus é tremenda. Lá em Atos 4, versículo 36. No Novo Testamento havia um levita que era Barnabé. Barnabé era um levita, né? Tremendo, irmão. E vamos aqui, irmão. Vamos aqui para mais resposta. Vamos aqui. Então é só, irmãos. Nós vamos aqui para Mateus 22. Vamos para Mateus 22. Mateus 22. Vamos aqui, irmão, para Mateus 22. Vamos para Mateus 22, olha só o que diz, irmão. Mateus 22, 17. Disse-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Né? Quem faz essa pergunta aqui é um espírita que não acredita em ressurreição. Versículo 18. Jesus, porém, conhecendo-lhe a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele perguntou: de quem é esta a fiche, a inscrição? De quem é esta a inscrição? Respondeu: de César. Então disse-lhe: dai. Então Jesus respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então você veja aqui, irmão, que Jesus aqui, irmãos, ele diz que é para dar o tributo, o dinheiro, a César o que é de César, e tributo a Deus o que é de Deus. Por que Jesus disse que é para dar a Deus o que é de Deus? É porque, irmão, Jesus fala do dízimo, que é um tributo, é um imposto. Como eu já falei para você lá no vídeo, lá sobre o dízimo, eu mostro lá em Crônica ou é segundo a Reis. O rei pedindo imposto, segundo a lei de Moisés, que é o dízimo, a oferta. Por isso que Jesus disse que é para dar a Deus o que é de Deus. Então aí Jesus está dizendo que é para dar o dízimo a Deus. Porque nós pagamos um imposto a Deus, que é o dízimo. Então você veja aqui, irmão. Interessante. Vamos agora, irmão, vamos lá conferir, irmão. Segunda Crônica 24. Olha só, vamos conferir lá, irmão. Segunda Crônica 24. Segunda Crônica, irmãos, 24. Deixa eu ver aqui. Vamos para o 4. Depois disto, resolveu Joiada restaurar a casa do Senhor. Reuniu o sacerdote e o levita e lhe disse: sai pela cidade de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do
do vosso Deus de ano em ano, e vos apressavais nisto, porém o levita não se apressaram. Mandou o rei chamar a joiada, e chefe lhe perguntou: por que não requereste do levita que trouxesse de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação? Imposto, irmão, imposto é aquilo que Jesus falou lá no Novo Testamento: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Você viu aí, irmão, que Jesus continua, né, pedindo o dízimo, só que você não vê a palavra dízimo da boca de Jesus, mas você já percebe que imposto, né, o imposto aqui, o tributo, significa o dízimo. Leia Crônica, 2 Crônica 24 todo, e você vai ver que esse imposto aqui, o tributo, se refere a dízimo, a ofertas. Glória a Deus, irmão. Vamos, irmão. Agora a pergunta aqui, persona. Vou lhe mostrar aqui aonde era que os apóstolos davam o dízimo. Vou lhe mostrar um dos apóstolos, depois que Cristo vai ao céu, e aonde os apóstolos davam o dízimo. Porque eles estavam fugidos, porque estava havendo uma perseguição. E eles teve que fugir da cidade. Eles não frequentavam mais o templo de Jerusalém. Veja onde eles davam o dízimo. Vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aqui para 2 Coríntios, irmão. Vamos aqui para 2 Coríntios. 2 Coríntios 9, 5. 2 Coríntios 9, 5. Olha só o que diz, irmão. 9, 5. 2 Coríntios 9, 5. Olha só o que diz. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem, né, entre vós, e preparasse de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então veja aqui, irmão, que tem aqui a palavra dádiva, né? A dívida que eles tinham que pagar na casa de Deus, né? Deixa eu ver aqui. Como aqui no versículo 9, irmão, ou capítulo 9 de 2 Coríntios, capítulo 9. Olha. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa prestezada, qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a caça está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo, né, preparado. Aqui fala sobre, irmão, sobre a assistência, né? É o povo da lei do dízimo, da oferta, que é a dívida, que é a dádiva, a assistência da oferta. Vamos aqui, irmão, para mais prova. 2 Coríntios 11, 7. 2 Coríntios 11, 7. Olha só, irmão. Cometi, Paulo aqui diz, Paulo, né? Cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosse vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Então Paulo aqui, irmão, diz que recebia salário. Isso quer dizer que ele recebia as ofertas, o dízimo dos irmãos, lá no Novo Testamento, irmão. Eles não frequentavam o templo de Jerusalém, porque Jerusalém foi tomada por aqueles homens maus, aqueles romanos. Eles tomaram Jerusalém e o povo de Deus tinha que fugir. Então lá eles davam dízimo, davam oferta. Entendeu, irmão? Então para você ver que não existe isso, que é só no templo que você tem que dar o dízimo. Então veja Paulo dizendo aqui, irmão, que ele recebia salário para fazer igrejas, né? E Paulo
vivia do dízimo, das ofertas dos irmãos. Olha que prova aqui, irmão. Olha só, irmão, o restante. Versículo 9. Estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que ilha me faltava, e em tudo me guardarei de vós ser pesado. Né? Então Paulo diz aqui, irmão, que ele não era pesado para ninguém. Paulo, ele não obrigava as pessoas a dar oferta a pulso. Não, irmão. Paulo não obrigava ninguém. Porque o povo sabe da lei, do mandamento de Deus, que é para dar as ofertas, o dízimo, para suprir a necessidade de quem está dirigindo no altar. Né? Então Paulo não era pesado para ninguém. Né? Mas tinha pessoas que supriam a necessidade de Paulo. Irmãos verdadeiros que tinham amor. Então eles davam oferta na igreja para Paulo sobreviver, né, das ofertas, da assistência das ovelhas. Então para você ver, irmão, que Paulo não fazia isso no templo de Jerusalém. Paulo fazia isso nas igrejas que ele fez, nos templos, que ele mesmo fez na sinagoga. Sinagoga significa templo, né? Um local onde o povo se reunia. Então Paulo pregava o evangelho ali, dentro da casa de um templo. Interessante, irmão. Vamos agora, irmão, para João 18, 31. João 18, 31. João 18, 31, irmão. João 18, 31. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-vos outro e julgai, segundo a vossa lei. Me acompanha esse vídeo, irmão, logo após nós voltamos. Então você veja aí, irmão, né? Que ele diz que você teria que obedecer o mandamento de Moisés. Você teria que matar aquele que adulterou. Você teria que matar aquele que pecou. Olha só, irmão, aqui. Veja bem. João 18, 31. Replicou-lhe, pois, Pilato: tomai-vos outro e julgai, segundo a vossa lei. Respondeu-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Então, eu quero dizer para você, Marco Persona, da sua loucura. Você veja aqui que os judeus sabiam, os judeus do judaísmo sabiam que não podia matar ninguém. Porque eles sabem, Marcos Persona, eles sabiam que essa lei de matar quem adulterou, essa lei de matar quem cometeu pecado, essa lei de matar, seja lá o que havia lá no Velho Testamento, os fariseus do judaísmo, os judeus, sabiam, Marcos Persona, que essa lei não existe mais. E me desculpe, mas você, Marco Persona, é um insensato e você está reprovado diante da população. De acordo com as Escrituras, de acordo com Jesus Cristo, você foi reprovado. Você não entende o que lê nem o que diz. Você apenas quer ganhar dinheiro, lucrar vendendo seus livros. É impressionante, irmão. Glória a Deus pela sabedoria que vem lá do alto. A sabedoria pura. Então você viu aí, irmão, toda a verdade. Jesus Cristo já pagou na cruz. Ele se ofereceu como o sumo sacerdote. O sacerdote para sempre. Jesus se tornou a própria aliança. Jesus se tornou o tabernáculo, o próprio templo. Jesus se tornou o próprio templo. Não templo feito por mão humana. Glória a Deus, irmão. Deixa eu ver aqui, só achei aqui em Mateus. Impressionante. Vamos aqui para Hebreu. Nós temos aqui um restante de algumas coisas, irmão. Que esse Marco Persona não conhece Hebreus.
Marcos Pessoa não conhece. Olha só, irmão. Vamos aqui para o versículo Hebreus 7, versículo 11. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote? Olha só, irmão. Segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. A ordem de Arão, irmãos, a ordem de Arão era contar para ser sacerdote somente da tribo de Levi. Veja só, irmão, aqui. O versículo 13, ou o versículo 12. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há mudanças de lei. Né, irmão? Quando mudavam um sacerdote no Velho Testamento, havia mudanças de lei. O matar aquele que adulterou não existe mais, porque houve-se mudança de sacerdote. Olha só, irmão, versículo 14, ou versículo 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Né? Havia uma tribo de Judá que Moisés nunca deu, né, lugar para ser sacerdote no altar. Essa tribo não era sacerdote. Moisés não deu para a tribo de Judá ser sacerdote junto com o levita. Olha só, irmão, o versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal,